O placar de 3-1 contra Jair Bolsonaro na sessão do TSE desta quinta-feira indica que o ex-presidente será, nesta sexta, declarado inelegível durante 8 anos por 5 votos a 2. Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes devem votar pela inelegibilidade, acompanhando o relator Benedito Gonçalves e os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos, enquanto Cássio Nunes Marques, indicado pelo próprio Bolsonaro para o STF, tende a acompanhar a divergência aberta por Raul Araújo. O bolsonarismo, claro, vai explorar pela próxima década os votos divergentes de Araújo e Nunes Marques, pintando o idealizador e orador da reunião com embaixadores realizada em 18 de julho de 2022 como vítima do sistema. Para rebater ponto a ponto as alegações e a propaganda a favor de Bolsonaro, porém, o ministro Floriano de Azevedo, que também é professor de Direito, deu o voto mais didático, na linha do que vem sendo analisado aqui nesse programa. Dispensou como marginais as provas alheias à reunião, definiu abuso de poder político e desvio de finalidade com base na doutrina e na jurisprudência, aplicou os conceitos ao evento em si e ao uso dos meios oficiais de comunicação e analisou o conteúdo do discurso do então presidente, apontando 4 linhas de conotação eleitoral. Com desinformação, claro. O ministro Floriano de Azevedo Marques, ele mencionou expressamente, verbalmente ali o dispositivo do artigo 22, inciso 16 da lei complementar, que mostra ali que para a configuração do ato abusivo, repito, não será considerado o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Ou seja, esse inciso 16, ele demole a base da fundamentação, a base da alegação do ministro que falou antes dele, o Raul Araújo, que abriu a divergência. Raul Araújo foi guiando as suas alegações pelo nível do resultado alcançado, que nem sequer é exatamente mensurável, quando a lei complementar dispõe expressamente, de maneira cristalina, que o que vale é a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, não o resultado. Então, tendo ganho ou não a eleição, por exemplo, é irrelevante. E o ministro Floriano ainda continua mostrando a gravidade patente do evento transmitido pela rede pública com a EBC. A gravação ficou disponível ao público, pelo menos até o TSE começar a restringir esse alcance. Os cortes foram veiculados pelas mídias sociais oficiais. Perto das eleições, ele ainda citou, seriam reproduzidos em progressão geométrica, foi a expressão utilizada, pelos apoiadores da chapa, com o rótulo da oficialidade que se pretendia conferir. Quer dizer, aqueles cortes dos vídeos daquela reunião, eles foram disparados pelo WhatsApp para os eleitores brasileiros. E o presidente da República está usando a estrutura de chefe de Estado para fazer campanha e usando os meios de comunicação oficiais. Então, é claro que isso precisa de punição. E se você tem um dispositivo que mostra que isso é punido com inelegibilidade, porque está lá estabelecido, de acordo, casos de inelegibilidade, prazo de cassação e tal. Quer dizer, você tem essa previsão no artigo 22, inciso 16 da lei complementar. E o outro ponto é que o ministro, na introdução, inclusive, do seu voto, ele fez toda uma cronologia de como foi preparada essa reunião com os embaixadores, mostrando o contraste entre esse episódio específico e a tradição desse tipo de reunião. Ele citou os depoimentos dos ex-ministros Carlos França também e do Ciro Nogueira, como lembrou Wilson Lima, e afirmou que as provas obtidas ao longo do processo apontam que a reunião não era parte da agenda de eventos institucionais. Vamos acompanhar o que disse Floriano na conclusão do seu voto. Sendo assim, no mérito, julgo a presente AGE nos seguintes termos. Julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, para declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. B. Julgo improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Deixo por óbvio de aplicar a sanção de cassação de registro de candidatura investigados por perda do objeto.
Por fim, acompanho também o voto do ministro relator no tocante às providências derivadas por ele determinadas, em especial o oficiamento às autoridades condutoras dos inquéritos criminais instaurados para apurar os fatos, objeto da presente AGE e fatos correlatos. É como voto, senhor presidente. Muito bem, aproveitando que o Floriano citou o Braga Neto, que era candidato à vice-presidência na chapa do Jair Bolsonaro, ele estava ali justamente absolvendo o Braga Neto nesse caso. É bom registrar que os 4 ministros que já votaram absolveram o Braga Neto. Então, ele de fato está absolvido porque já se formou maioria. A gente vai ter aí no total 7 votos. Portanto, você já tem 4 votos, já tem uma maioria para absolver o Braga Neto. Está 3-1 contra o Jair Bolsonaro, no entanto, há uma unanimidade entre esses 4 ministros que votaram pela absolvição do então candidato a vice. E o ministro André Ramos Tavares, diga, alguém quer falar? Só uma observação rapidinha, né? Porque a ação ela tem que ser impetrada contra a chapa, ou seja, Bolsonaro na cabeça da chapa e o Braga Neto na vice. Mas daí, na hora de você averiguar o que cada um fez, isso tem que ser levado em conta. Como o Braga Neto não teve participação nenhuma visível ou relevante lá na reunião, ele acabou sendo inocentado, né? Então, a chapa foi acusada de algo ilegal, mas daí se viu o que cada um tinha feito de verdade. O Bolsonaro está caminhando para punição, o Braga Neto já foi inocentado, né? Exatamente. E o ministro André Ramos Tavares também acompanhou o ministro relator Benedito Gonçalves ao votar pela inelegibilidade de Bolsonaro. Tavares argumentou que o discurso do então presidente causou perturbações severas à democracia e às instituições com intuito eleitoral e que o caso em si é especial, uma vez que Bolsonaro era o presidente. Vamos assistir ao trecho final do voto do magistrado. Com isso, senhor presidente, concluo o meu voto para acompanhar o ilustre relator e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2022, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990. Com o voto, senhor presidente. Pois é, o voto do Tavares ele acabou até ofuscado pelo didatismo do voto do Floriano. Você vê que até o trecho que a gente separou, ele é mais na linha daquele voto do Benedito Gonçalves. E eu queria destacar que ainda houve quase que uma ironia ali, porque o ministro Floriano ele chegou a rebater as alegações de que o Bolsonaro tem certas limitações sobre essas questões discursivas, retóricas, ele fala as coisas de um jeito. É aquela coisa de querer eximir Jair Bolsonaro de qualquer culpa pelo jeitão dele. É o jeitão dele. Aí o sujeito mente, desinforma e tá, não, mas é o jeitão dele. E não dá para ser assim. Então o ministro falou, se o Bolsonaro tem limitações discursivas, que não use o aparato da presidência em benefício de seu projeto eleitoral. Aliás, ele falou que o uso do Palácio da Alvorada caracterizaria até improbidade, né? Então, acabou apontando isso também para nenhum presidente exercer a competência pública para externar inverdade.